Muito bem, telespectadores, também ouvintes aqui da Mix FM, nós estamos recebendo no nosso jornal hoje Ricardo Alves, que é presidente estadual do Partido Novo, e está em visita a Presidente Prudente. Nós convidamos ele gentilmente, veio até os estúdios aqui da Mix FM. Bem-vindo, Ricardo, aqui à Mix. Bom dia, Eudes, bom dia, espectadores da Mix FM. Uma satisfação estar aqui em Presidente Prudente e à sua disposição. O Partido Novo apresenta uma nova ideia em termos do que é a concepção da política. Você foi eleito recentemente, presidente. Eu fui eleito presidente há 2 meses atrás. É a primeira vez que vem a Presidente Prudente? Não. Eu conheço bastante bem Presidente Prudente, até porque, como eu te expliquei, no Partido Novo, hoje nós estamos profissionalizando, mas o Partido Novo já tem 8 anos de existência, desde a sua fundação, da sua criação em 2015. Né? Trabalhávamos como voluntários, politicamente falando, e a minha profissão, eu sou gestor público, eu sou executivo da Secretaria de Justiça do Governo do Estado de São Paulo. Hoje eu estou licenciado, exatamente quando eu assumi a presidência do Partido Novo, por uma questão ética, estou licenciado sem remuneração pelos próximos 2 anos para poder, enfim, implantar o Partido Novo em todo o estado de São Paulo de uma forma com maior capilaridade e maior visibilidade. Essa visita à Presidente Prudente a que se deve? Muito bem. A nossa ideia é trazer uma nova concepção de política. Né? Nós entendemos que é fundamental fortalecer não só o partido, mas principalmente o propósito, as ideias do Partido Novo, aonde as coisas acontecem, ou seja, no município. Para nós, quem gera a riqueza do país é o cidadão e não o Estado, essa é uma diferença fundamental, no seu município. Então, essa é a ideia. Nós queremos equacionar e adequar o Partido Novo e as nossas propostas para a realidade de Presidente Prudente de cada município. E ninguém melhor do que o cidadão prudentino para dizer quais são as suas necessidades. Nós não queremos trazer uma proposta e um projeto de cima para baixo. Claro. O Partido Novo está fazendo uma correção de rota depois da saída do Amoedo, enfim, das questões que o partido deu uma desviada aí do seu original, né? É uma coisa que acontece na política como um todo. A gente falava até fora do ar do MBL, que tinha um rumo de campanha que depois que entrou, se afundou dentro da política nacional, né? E assim, a gente não vê mais aquela expressão que tinha. E o Novo começou muito bem, tem o governador Zema lá, mas a gente vê que o Novo precisava de uma correção de rota, é isso? É exatamente isso, Eudes. Né? Nós somos uma organização, uma instituição que procura aprender com a sua experiência, eventualmente com os seus erros e com os seus acertos. Tá? E política é uma atividade extremamente dinâmica. Tá? Quem poderia imaginar, por exemplo, que hoje nós estaremos numa situação, né, que foi vivenciada há 10 anos atrás. Não existe muita diferença em relação ao que aconteceu. Né? Veja bem, eu me reservo o direito aqui de não comentar a respeito do MBL, até porque o MBL não é um partido. O MBL é um movimento, tem uma característica um pouco diferente. Mas tem deputados representantes. Não, os deputados são filiados a partidos distintos. Sim. Né? O MBL, sim, é um movimento. Né? Mas eu lembrei aqui agora, da definição do velho senador e ex-presidente da República, José Sarney. Né? Ele dizia, é o poder. É o poder. O que é o poder? O poder é o seguinte, né? Quando alguém, mesmo bem intencionado, aqui eu não estou falando do MBL, eu digo de um modo geral, quando um indivíduo bem intencionado até assume um cargo político, ele passa a conviver com um sistema que é corrupto, um sistema que tem benefícios, um sistema que tem desmandos, favorecimentos, toma lá da cá, é um jogo muito pesado. Então esse é o poder, significa que existe todo um sistema, né, para envolvendo o político que inicia a sua trajetória. Isso aqui eu lembro muito bem, logo que o Vinícius Poit, nosso ex-deputado federal, assumiu a Câmara em Brasília, ele comentou comigo, nós viajamos junto, eu cheguei a trabalhar 2 anos no Ministério da Justiça também, né? Ele comentou comigo, ou seja, digamos assim, as luzes e o brilho do poder
estão presentes a todo momento quando alguém que sai da sua vida normal, e nós Sim. entendemos claramente que política não é uma profissão, não é um fim em si, ela deve representar alguém que tem um bom conhecimento, prestígio, ou atende aos anseios da comunidade, né, um líder, etc., né, ele vai prestar serviço durante um tempo como um político para as mudanças necessárias à população do seu município, da sua cidade ou do seu estado. O problema é que existe todo um sistema que corrompe, né? E é isso que nós queremos evitar. A gente consegue pontuar, assim, as principais correções? Nós falamos algumas delas aqui, mas eu gostaria que o senhor pontuasse. Vamos lá. Então, primeira correção, o novo hoje, sim, neste ano de 2023, e por definição da convenção partidária, ele passa a utilizar os recursos do fundo partidário, promovendo, inclusive, uma grande modificação no seu estatuto, que deve ser votado. O que acontecia com aquele dinheiro que o Novo deixava de lado? O que aconteceu? Essa é uma excelente pergunta e muita gente, inclusive, nos questiona. O Novo, com toda a transparência, ele chegou a ter mais de 120 ou 130 milhões de reais, desde a eleição de 2006, dinheiro público disponível. Tá? Claro, ele ficou numa conta do Banco do Brasil, aplicado, está até hoje, tá certo? Mas essa nossa atual predisposição em utilizar hoje os rendimentos e possivelmente após a mudança estatutária reafirmada pela convenção partidária agora no final do ano, para o ano de 2024, utilizarmos o principal e eventualmente também o fundo eleitoral. Né? O que aconteceu foi o seguinte, esse dinheiro então ele está aplicado, investido lá, mas, hoje, legalmente, a única forma de financiamento de uma campanha política é por meio do fundo partidário. É dinheiro principal, público. Né? Por exemplo, quando o Novo foi imaginado em 2011, né, a ideia... Ele se faria com doações. Exatamente. Existia a possibilidade de um CNPJ, de uma empresa, realizar doações. Isso foi modificado um pouco antes, ou na época da criação, em 2015, e hoje apenas recursos provenientes do fundo partidário ou de doações pessoa física podem ser utilizados como recursos para financiamento de campanha. Né? E nós entendemos claramente o seguinte, na medida em que hoje, né, nós temos esse dinheiro lá, o partido enfrentou em 2022, e essa foi uma das principais causas que levaram a essas transformações, enfrentou uma situação muito difícil, como de resto alguns pequenos partidos. O que aconteceu? Primeiro nós tínhamos uma polarização extrema entre o candidato da direita e o candidato da esquerda, em 2022. Né? Ou você é Lula ou você é Bolsonaro, não tinha outra alternativa, né? Não tinha alternativa. Não, tinha alternativas, mas ninguém queria ver, né? Exato. Então, o próprio sistema, né? Estou falando muito em sistema aqui, né? Sim. Mas o que acontece é o seguinte, a própria conjunção de fatores e a imprensa também, de alguma forma, influenciou de forma significativa essa polarização. Voltou lá na Arena e no MDB, em que a gente tinha um partido defendendo os militares e os outros contra. Exato. Por aí, né? O brasileiro ele tem essa premissa até cultural, né? Ou seja, é o que a gente chama da premissa do salvador da pátria. Sim. Que a política ela é personalizada. Né? Então, quer dizer, é o Bolsonaro, é o Lula, é o Zema. Acontece nos Estados Unidos também, né? É um pouco diferente, porque na realidade você tem uma estrutura partidária institucional mais importante do que o nome, ou seja, a instituição define o nome. Sim. Aqui é o contrário, o nome é que vai definir o partido. Entendi. Né? Esse foi um primeiro fenômeno, Eudes. O segundo fenômeno importante foi a derrama de dinheiro público absurda, no nosso entendimento, que ocorreu para a eleição de 2022, quando o fundo eleitoral passou de 1,8 para 4,9 bilhões de reais. Ou seja, 4,9 bilhões de reais para quê? Para eleger candidato? Né? Imagine você, eu sou gestor público, né? Já te disse, o que você faria como gestor, né? Com 4,9 bilhões no governo federal para poder atender? Né? Então, o que aconteceu foi que qualquer candidato sem a mínima expressão, sem a mínima condição, inclusive, e aqui sem fazer juízo de valor partidário,
receberam valores de 3, 4, 5 milhões de reais para fazer a sua campanha política, enquanto nós do Novo, até por uma questão de princípios, não utilizávamos. Então o que acaba acontecendo? Não existe escala de competitividade. Você não consegue aparecer. É óbvio. Então é aquela velha história. Vamos dizer, Vinícius Poit, um ótimo candidato, tá? Faz uma arrecadação privada de 400 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais. Ele vai competir com alguém no governo do estado de São Paulo que tem 40, 50 milhões para fazer a campanha. Então, não existe, né? Então, em função destes dois aspectos ocorridos ano passado, o Novo, por ser uma organização que aprende com as suas experiências, seus erros e acertos, tá? Resolveu modernizar e dinamizar o nosso processo político interno, inclusive, para poder atender. Segunda diferença fundamental é que a segunda é a seguinte: existe uma distinção clara, isso é mantido desde o princípio, entre quem faz a direção partidária e quem se candidata na política. Ou seja, o dirigente do Novo jamais vai se candidatar. Existe um período de 1 ano, e nós estamos querendo, inclusive, ampliar, né? Mas hoje existe estatutariamente um período de 1 ano para que um dirigente esteja fora e possa se candidatar numa próxima eleição. Isso é fundamental. Bom, por falar em candidatar, quero falar da galinha de ovos de ouro antes de falar da questão municipal, que é o Zema em Minas Gerais. Eu confesso que conheço pouco de Minas Gerais, conheço mais pelo que se fala, e dizem que o Zema realmente fez uma transformação lá em Minas Gerais. É isso mesmo? E a outra pergunta é, vai ser candidato a presidente da República? Veja, mais uma vez, sim, Zema é um nome fantástico, é a prova. Eu sou até suspeito para falar, porque nós participamos e tudo da campanha quando ele veio para a política, etc. Mas nós queremos deixar claro aqui, né? A nossa ideia não é de fazer Romeu Zema um salvador da pátria. Ele provavelmente, muito provavelmente, ele será o candidato do Partido Novo à presidência da República, né? Mas o nosso objetivo, né, talvez até mais importante do que eleger Romeu Zema, isso será uma consequência, porque ele é um gestor excepcional, ele tem empatia, é querido pela população, é uma pessoa humilde e uma pessoa extremamente preocupada pela forma de utilização de recursos e de dinheiro público, né? Mas talvez tão ou mais importante do que a eleição de Romeu Zema à presidência da República é o Partido Novo. Em 2026 nós temos um projeto de médio e longo prazo. A nossa ideia central é que em 2026 nós possamos fazer pelo menos 15 deputados federais, porque o cerne do problema político brasileiro não é o executivo. Veja o que aconteceu com todos os presidentes da República. Aconteceu com Dilma, com Temer, com Bolsonaro e com Lula, que eles ficam à mercê do Centrão, do Congresso Nacional. Então, tão ou mais importante que eleger o presidente é escolher o seu candidato a deputado federal, né? E nós entendemos que esta caminhada, esta jornada, como nós chamamos, ela se inicia aqui e agora. Se inicia em cada município do estado de São Paulo. Se inicia em Presidente Prudente. Por quê? Porque é fundamental, antes de você pensar em arrumar o governo federal, você tem que arrumar a sua casa. Sim, eu ia falar sobre isso, até para a gente encerrar a entrevista. Claro. É muito bom bater o papo com o Ricardo Alves, porque ele fala muito bem, tem ideias bem claras. Mas, Ricardo, eu gostaria de saber assim, vamos pensar um pouco no nosso umbigo aqui, aqui em Presidente Prudente. Perfeito. Como deve ser o comportamento do Novo aqui para as eleições municipais, para esse novo período que a gente está entrando? Então, esse é o objetivo, inclusive, da nossa visita aqui, né? Para além de definirmos quem vai ser o candidato ou qual vai ser a nominata, o que é a característica corrente nos demais partidos e que nós procuramos nos diferenciar, a nossa ideia é de que forma nós vamos trazer um projeto, mais ainda um propósito, para mudar a vida do cidadão de Presidente Prudente. Então, não gostaria de falar em nomes, nós temos bons nomes, teremos outros, até porque o Partido Novo está crescendo bastante, né? O nosso projeto, até um pouco ambicioso, é termos, para as eleições de 2024,
pelo menos 150 municípios do estado de São Paulo, onde ocorram eleições com a participação do Partido Novo, né? E para isso nós precisamos identificar claramente quais são, primeiro, um diagnóstico claro dos problemas que afligem a população de cada município. Não só de Presidente Prudente, como de todos os demais. E quando eu digo em quais são os problemas, eu não vou entrar na vala comum de saúde, sim, educação, segurança e assistência. Tá? Nós precisamos olhar de forma específica. Então, quer dizer, o posto de saúde do bairro tal em Presidente Prudente não tem médico para atender. Então, estes são os problemas de Presidente Prudente. Estes são os problemas, tá? Não talvez nosso, da classe B ou A, que dirige a cidade, mas os reais problemas da população. E talvez o problema seja, o problema maior seja a eficiência do trabalho público, né? Exato. Porque a gente vê que tem profissionais, obviamente que um setor ou outro tem menos profissionais, talvez claro, teriam que contratar, mas na grande verdade, a maioria das empresas, quem é empresário sabe disso, é a eficiência que falta do poder público, né? E é isto que Romeu Zema está mostrando. Só para vocês e os espectadores terem uma ideia, quando Romeu Zema assumiu, né, o degradado, o aniquilado estado de Minas Gerais face à administração anterior, à administração petista anterior, que destruiu o estado de Minas Gerais, né, a primeira medida que nós tomamos foi, em primeira instância, realizar uma auditoria completa em todas as vertentes, em todas as secretarias, etc., de trazermos secretários e gestores, né, por meritocracia, ou seja, que tivessem competência e projetos efetivos para a população. Para você ter uma ideia, Eudes, do primeiro secretariado do Romeu Zema, ele, quando foi aprovado, ele não conhecia ninguém. Uhum. Foi meritocrático, ele trouxe Sim, indivíduos que pudessem atender às necessidades. Que tinham condições específicas de atender específicas à necessidade. Sim. Ele não recebeu, nesses 4 anos de gestão, nenhum recurso a mais do governo federal. Sim. Ou seja, eu te dou um exemplo claro. Tá? Em Minas Gerais, depois do levantamento, ficou provado que tinha entre cerca de 20 a 25 mil cargos comissionados que sequer apareciam para trabalhar. Tá? O governo do estado, no Palácio das Mangadeiras... Mas apareciam para receber, né? Apareciam para receber, sem dúvida nenhuma. O governo do estado, no Palácio das Mangadeiras, tinha 9 aviões e 2 helicópteros à disposição. Tinha mais de 35 empregados à disposição do governador. Romeu Zema, ele mora hoje, e nós tivemos a oportunidade, inclusive, de estar com ele, num apartamento um pouquinho maior do que a tua dependência aqui da rádio. É um apartamento de 2 quartos. Por quê? Ele é de Araxá, ele está em Belo Horizonte, tá certo? E ele preza, e isto não é demagógico, isso é natural de Romeu Zema. Né? Essa é a diferença. Então, por que eu falo tanto em Zema? Porque as pessoas podem dizer, tudo isso que o Partido Novo fala é utópico, a gente tem que falar que é do melhor, né? Mas se a gente vai falar de futebol, vamos falar do Pelé, né? Porque é o nosso melhor que nós temos. Eu tô de verde aqui em homenagem ao meu time ontem, que fez uma belíssima campanha, então... a gente foi um jogo muito fácil. Produtividade, né? Eficiência. Mas foi um jogo muito fácil. Foi um jogo muito fácil, mas os demais, quando vão jogar jogos fáceis, também não têm essa eficiência. Mas esse é um outro tema. É outro tema. Ô, Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui na Mix. Perfeito. Estamos sempre à sua disposição, tá? Claro. Dos seus companheiros também de Partido Novo, para que venha aqui e a gente possa debater a política nacional e também a cidade de Presidente Prudente. Só fazendo uma observação aqui, a gente não usa muito o termo companheiro, né? Tá. Mas, enfim, queria deixar claro, é brincadeira. Colegas, amigos. Não, exato, nossos parceiros aqui do Partido Novo, né? Deixar claro para vocês. Nem patriotas também, né? Usa. O Novo é um partido democrático, de direita, liberal, com regras claras de gestão, transparência e responsabilidade fiscal. Ou seja, né, nós precisamos atender o interesse do cidadão de Presidente Prudente, desse estado, e a mudança, senhores, começa aqui, na cidade de vocês, no município de vocês, com propostas específicas para atender a população. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Pela sua hospitalidade e atenção. Excelente, aprendi muito aqui. Gente, a gente continua aqui com o Jornal da Mix. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. Valeu.